pessoal? Tranquilo? Bom, dando prosseguimento nas companhias aí, tô com o grande brother, Thiago. Muito obrigado. Valeu, Gadu. Thiago, fala pra gente da tua formação até agora. Bom, eu sou graduado em Educação Física pela UFV, tenho pós-graduação em Cinesiologia pela Gama Filho, tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício pela Gama Filho, curso de Capacitação Científica e Musculação pelo ACM, né, via Fernando Lima pelo UFMG, NEF, Excelência em Prescrição pelo NEF, sou coach Level 1 da Reebok CrossFit e tem mais algumas coisinhas aí que Então vai extrapolar o limite do tempo também, né? Thiago, fala pra gente, você está atuando ainda no ensino superior? eu sou. E também atua como personal. Isso. O que me dá mais curiosidade de saber, assim, porque enquanto a graduação, a gente sempre fala que tem uma distância muito grande do que está no meio científico e do que está acontecendo na prática. Você que atua nos dois lados, você sente isso ainda ou você acha que não é tanto? Cara, eu vejo hoje que a luz no fim do túnel ela é maior, porque hoje eu vejo os alunos, apesar de muitos alunos virem com um nível muito mais baixo do que a minha geração, do que a sua geração, a chama por conhecimento deles é um pouco maior. Talvez em virtude da acessibilidade a maiores linhas de informação via internet, essas coisas. No meu tempo, não que eu seja tão velho assim, mas no meu tempo a gente não tinha tanto acesso. Então eu vejo assim, as pessoas, pelo menos elas têm a curiosidade de buscarem informações e testar as informações. Sim. Então, eu vi um protocolo tal, eu vi um método tal. Deixa eu ver, só que infelizmente a informação ela ainda é muito rasa, então não existe a preocupação de é um artigo de qual classificação, publicado em qual periódico, pesquisado por quem, com qual amostra, com qual resultado, para aí sim verificar a metodologia. Mas eu acho, assim, na minha humilde esperança, e que é muita para a nossa área, que está melhorando. Mas igual você citou, e muita gente hoje, por ter muita informação, se coloca a teste. Você vê isso como um dos fatores que compõe essa luz que a gente vê no final do túnel, ou você vê como um problema? Na verdade é uma faca de dois gumes, Cadu, porque ao mesmo tempo que é uma luz sem filtro. Então as pessoas recebem muitas informações e talvez pelo volume de informações, ou por preguiça, ou por algo inerente à própria pessoa, elas não procuram verificar a qualidade da informação. Então, assim, nós temos fontes hoje muito boas, de acesso relativamente muito fácil, mas que às vezes as pessoas, por limitações às vezes de uma língua, de ter acesso a ler em inglês, alguma coisa do tipo, elas negligenciam isso. Então, é uma faca de dois gumes no sentido, acessa-se muita coisa, mas nem sempre coisa de qualidade. Então, isso aí eu acho que a gente ainda tem que evoluir. Na graduação, eu ainda vejo que os alunos, eles se prendem muito a receitas de bolo empíricas e facilmente reprodutíveis. Isso vai sendo reproduzido, sem que às vezes não haja nem a comprovação ou a curiosidade, deixa eu ler o artigo original. No dia que eu fui falar com eles, por exemplo, sobre 220 menos a idade, eles ficaram, hã? Que é o mais velho que anda pra frente. O mais velho que anda pra frente, assim, e eles achavam que era verdade universal e que nem o artigo original, nem o próprio autor que é creditado à fórmula, não foi ele não assume. Então eles ficaram, que é uma informação que a gente, se for ver, é uma informação simples, que até a gente já tem muita difusão, mas que eles não sabem nem tiveram curiosidade pelo simples hábito da reprodução e assim por diante. Então, uma coisa que eu vejo muito assim, o pessoal hoje em dia, até justamente por essa difusão que tem na internet de informação, cada pessoa defende um ponto de vista, e o que eu vejo hoje assim, você citou 220 menos de idade, é determinação de frequência cardíaca máxima, E muitos protocolos de esteira, por exemplo, utilizam isso para que, método de queima de gordura, qual vai ser a sua massa? Exatamente. E o que eu vejo muito hoje é muita gente falando assim, você não precisa fazer aerobiose porque dieta e treino intenso você consegue suprir essa necessidade. Até que ponto você acha que isso procede e até para que público você acha que casa bem esse tipo de informação? Cara, sobre a aerobiose,
Eu acho que é um tema assim que a gente sempre vai achar novas informações e achar novos dados com relação à sua utilização. Eu acho que quando a gente pensa num componente, na construção de uma aptidão física, talvez a especificidade do estímulo aeróbio auxilie muito numa construção mais equilibrada. Sim. Agora, se a gente pensar na aerobiose como, por exemplo, uma ferramenta de aumento de oxidação, uma aerobiose como uma ferramenta auxiliar para aumentar o nível de tolerância a lactato, e aí o cara conseguir trabalhar em níveis anaeróbios mais fortes e conseguir, por exemplo, melhorar o seu treino de força, melhorar a sua tolerância ao esforço no treino de força, eu acho que a gente consegue lançar mão de algumas ferramentas mais interessantes dentro, por exemplo, do próprio método, da própria metodologia específica do treinamento de força, em que a aerobiose ela se torna de forma passiva mais ativa e que necessariamente ela não seja necessário que ela seja estimulada de forma muito específica. Uhum. Agora, quando a gente pensa, na minha opinião, quando a gente vai pensar na aerobiose, numa composição, por exemplo, de uma pessoa que busca uma saúde, qualidade de vida, mas que não está muito disposta, às vezes, a se submeter ou ser submetida a um esforço de tolerância ao lactato para aumentar a sua atividade aeróbica, e que isso possa vir a trazer um desconforto, alguma coisa. Então, nesse caso, eu acho que seria uma ferramenta interessante a gente lançar mão do treino específico. Agora, caso contrário, eu acho que a gente tem outras 1000 ferramentas muito mais interessantes, muito mais motivantes, porque venhamos e convenhamos, a aerobiose específica é chata para burro, é maçante. Então, acho que a gente pode queimar muito mais fosfato com muitos outros métodos que vão tornar o treino muito mais interessante e vão estimular a via da mesma forma. Falando aproveitando o tema de método de treino, que é uma coisa que, assim, que particularmente eu gosto bastante de estudar métodos de treino, até porque são muitos e sempre que você vê um ponto diferente, uma coisa que dá para fazer mais diferente. Claro. Como que você vê fases de treinamento e métodos de treinamento? Por exemplo, o que eu vejo muita gente utilizando hoje, que até tornou meio modinho, famosinho, é FST7. Até aquele que eu te mostrei agora há pouco ali, cai nisso também. Só que assim, as pessoas tomam o FST7 de uma forma, num momento completamente errado, para uma pessoa completamente inapta. O que você acha de método de treino, musculação e público? Olha, Cadu, eu acho que para a gente conseguir fazer uma construção de um bom atleta, por assim se dizer, a gente atender bem alguém, corresponder à expectativa de alguém, eu acho que a gente tem que voltar, de certa forma, ao básico. O que para mim é o básico? 7 princípios de treinamento esportivo. Então, primeiro de todos, individualidade biológica, seguido de adaptação e depois sobrecarga. Se você negligencia qualquer um desses 3 e não consegue criar uma construção metodológica, periodização, em que você faça o indivíduo atingir um nível para que aí sim ele obtenha a máxima resposta daquele método, né? Se a gente não conseguir fazer uma construção desse tipo, qualquer método se torna ineficiente. Por quê? Na minha opinião, eu acho que para que o método seja muito bem aplicado e tenha um custo-benefício, um custo-resposta muito bom, a pessoa tem que estar preparada para aquele método. Sim. Então, eu acho que a partir do momento que você construa bem uma base de treino, uma preparação geral, aí as pessoas vão desfrutar o máximo possível do método. Agora, com certeza, existem métodos mais eficientes do que outros, Sim. de acordo com a manipulação de variáveis estruturais, o treino e tudo. Só que eu acho que muitas vezes a gente tenta condicionar certas evoluções ao alcance de certos métodos, e aí a gente causa meio que um atropelo. Você diz atribuir valores diferentes a diferentes métodos, se um fosse melhor que o outro. Exatamente. Sendo que, às vezes, um vai encaixar melhor a individualidade daquele indivíduo, Sim. a individualidade daquela pessoa e tudo. Então, eu acho que muita coisa a gente vai passar por um processo de experimentação, sucesso, experimentação, falha. Experimentação, sucesso, experimentação, falha. Então, eu acho que vai mais por aí. Entendi. E muitas vezes o pessoal, assim, você citou os 3 primeiros princípios do treinamento esportivo.
E muitas vezes que a gente, muitas vezes não, a maioria das vezes que a gente vê, infelizmente, é a pessoa ir direto para sobrecarga. Exatamente. Né? Atribuir hipertrofia, é carga alta, é volume alto, é intensidade alta, mas como que ele vai chegar lá? Como que ele vai? Porque se você colocar um cara para fazer, igual eu vejo muito, eu estou fazendo um grupamento por dia hoje. Meu filho, qual que é o seu lastro de treino para fazer um grupamento? Eu treino 6 meses. Qual que é o seu controle de fatores exógenos e endógenos para você suportar isso? Não sei. Não tem. Então para que você está fazendo? Não, meu coach passou. Meu coach passou, mas seu coach passou para quê? Você veio de que antes disso? Eu fazia AB. E eu treinava 3 vezes por semana, agora ele resolveu dar um pump no meu treino, dar um up. É como se o pump não acontecesse naturalmente durante um treino adequado, né? Entendeu? Então assim, eu acho que às vezes as pessoas ficam tentando reinventar a roda e acabam atropelando o básico, Sim. que é o mais importante. Sim. É a preparação geral e aí no específico a variabilidade de métodos vai entrar como uma ferramenta incisiva e importantíssima. Agora, se você não fizer base, não souber moldar o cara para aquilo... Eu comentei com um amigo essa semana que assim, eu vejo hoje, e eu espero estar errado, mas eu vejo hoje que a gente está entrando numa geração de possíveis gênios estagnados. Tipo, todo mundo quer fazer uma coisa diferente, todo mundo quer inventar uma coisa nova, só que ninguém coloca nada em prática e não faz uma base. Exatamente, porque você criar um método e lançar esse método solto... É genial. É genial. Mas para quem? Para quem? E vindo de onde, passando por aquilo e vai para onde. É aí que as pessoas não tem princípio nem fim. Aí que as pessoas atropelam etapas e eu acho que aí elas se condenam ao insucesso. Apesar de ter uma ideia genial, ter uma manipulação, ter uma visão única, mas se condenam ao insucesso por um erro metodológico assim, no desenvolvimento. Justamente. Total. No último vídeo que eu fiz com o Júlio, Thiago, eu comentei com ele que, assim, do meu ponto de vista, da educação física, a gente não lida com o físico, né? A gente lida com pessoas. Exatamente. E a minha maior preocupação hoje, nesse trabalho com pessoas, tratando do físico também, é a questão da correção da postura e a manutenção de uma postura adequada. É que eu vejo que cada vez mais pessoas chegam hoje e falam assim, cara, eu quero desenvolver meu corpo, eu quero ter um corpo legal. Eu quero, ou mesmo fala assim, eu quero reduzir minha pressão arterial que está um pouco alta. Só que não se preocupa com a postura adequada. Até que ponto você acha que tem como você alterar essa postura da pessoa e o que você tem visto de mais caótico assim, nas avaliações? Cara, avaliação postural, eu acho que hoje, dentro da educação física, infelizmente, uma avaliação postural bem feita e principalmente funcional, em qual sentido da palavra funcional? É uma análise estática e uma análise dinâmica dos padrões de movimento que ela tem para daí serem detectadas falhas. Serem detectados desequilíbrios. Então eu acho que infelizmente a gente está, ou felizmente, né, a gente está melhorando muito nisso. Só que eu acho que a visão do educador físico hoje, com salvas exceções, está muito no micro. Sim. Porque ela não, por exemplo, o cara que vai prescrever um agachamento, ele pensa em isquiotibiais, quadríceps e glúteos. Ele não vai pensar na interação de todos os outros músculos com relação ao arranjo postural necessário para o desenvolvimento daquele exercício. Então eu acho que hoje, o que eu vejo muita negligência com relação, por exemplo, a uma informação valiosíssima, que é a interação de trilhos. Sim. Então eu acho que os profissionais negligenciam e muito isso, visando alcançar padrões pré-fabricados. Então o que é padrão? O que são os padrões pré-fabricados? As pessoas almejam um peitoral de Arnold Schwarzenegger, um dorsal de fulano. Só que às vezes a condição o equilíbrio muscular dela para o início de treino não permite um desenvolvimento. Por quê? Se eu perdurar com aquele tipo de desenvolvimento, eu vou gerar um desequilíbrio maior do que ela já tem. Sim. Então, eu falo pela minha experiência de trabalho. O que eu busco fazer muito em fase de preparação geral? Reequilíbrio. Reequilíbrio postural com repercussão estática e principalmente repercussão dinâmica. Então, a gente tentar analisar, né, se há um desequilíbrio entre os trilhos, qual é? Influenciando em qual musculatura? Vamos tentar identificar qual musculatura trabalha demais, qual trabalha de menos, qual está ativa, qual está inativa.
vamos analisar um padrão de movimento, para a partir desse padrão de movimento detectar o desequilíbrio e aí vamos trabalhar esse equilíbrio. Então na fase de preparação geral eu uso muito isso, para que daí a pessoa equilibrada ou com seus desequilíbrios minimizados, aí a gente consiga desenvolver. Porque eu acho que se a gente for desenvolver e insistir em desenvolver alguém desequilibrado, nós só vamos estar aumentando o desequilíbrio, sem que haja, né, pelo menos uma tentativa em balancear aquilo. Então eu sou muito dessa linha, de trabalho. Muito agora por isso daí também. Mantendo nessa ideia de postura ainda, Thiago, eu vejo hoje assim, a pessoa fala, liberação miofascial. Aí vem outra pessoa e fala assim, não serve. Aí vem outra e fala assim, serve. E fica nesse embate, serve ou não serve? Até que ponto você acha a liberação miofascial interessante? Porque é muito agressivo. É muito agressivo. Agressivo e doloroso. Pra caceta. É um negócio que assim, você lembra da pessoa que fez liberação miofascial durante a semana. Até que a recomendação normalmente é não treine esse músculo no próximo dia. Exatamente. Até que ponto você acha que é válido? Cara, eu acho que a liberação miofascial, aí a gente vai cair mais uma vez naquela coisa que a gente vê muita informação, sem muita base e sem muita metodologia e sem... na minha opinião, a liberação miofascial é uma válvula de emergência. Ou você vai utilizá-la em algum caso extremo, ou você vai utilizá-la em algum caso onde o indivíduo está com um bloqueio muscular muito grande em virtude de um tensionamento naquela face, naquela linha, e aí você vai utilizar. Agora, pelas experiências que eu tenho, inclusive pessoais, eu acho válida, principalmente com relação a readquirir segurança e inibição de dor. Readquirir segurança por quê? Se eu me movimento aqui, eu vou sentir dor. Então, minimizando a dor, eu tenho mais segurança para movimentar. Agora, como na técnica e tudo, agora como única ferramenta, eu não vejo com bons olhos, porque assim, ela é um complemento. Pode ser usada como um atendimento, uma intervenção de emergência, mas é uma das formas que pode ser muito mais efetiva, complementada por outras alternativas. Você pode fazer flexibilidade passiva, ativa, contrai, relaxa e assim por diante. E aí você vai mesclando. Agora, Thiago, você tinha comentado de trilhos, né? Os trilhos miofasciais, que para mim ainda é uma coisa assim, a ser muito bem compreendida. Porque como eles interagem é algo... É difícil. É difícil. Eu tô engatinhando ainda. Eu também. Eu li o livro daquele trilhos anatômicos. É sensacional, só que ele buga a mente, né? E assim, eu tô, como você sabe, a gente até conversou sobre isso durante a semana, eu tô voltando do congresso da semana passada. De biomecânica. Que eu senti muita falta disso lá. Tipo, não dos trilhos anatômicos em si, mas da proximidade com a prática. Os caras tratavam bem de alavanca, nos que eu achei que fosse mais próximo da realidade que está sendo feita nas academias. Tratavam bem das alavancas, dos braços de força, de momento, só que eles não interligavam. E a gente acaba caindo na questão inicial do vídeo agora, né? Da distância entre a prática e a aplicação. Você acha que tem alguma luz nesse sentido, de como só na parte acadêmica brasileira, começar a interrelacionar mais postura, teia miofascial, alavanca e... Eu acho que existe uma tendência de que em alguns mercados e algumas instituições de educação a gente começa a ver que é uma tendência que a gente já tem no mercado de prestação de serviço, que é a multidisciplinaridade. Então você vai ter, né, vários profissionais atuando no mesmo sentido. E com relação aos trilhos, eu acho que o domínio desse saber, e principalmente o domínio de aplicação desse saber, ainda é muito de posse da fisioterapia. E o educador físico, eu acho que ainda ele tá começando a ser provocado no sentido de se interagir mais sobre o assunto. Então eu acho que, só que aí a gente também cai numa outra faca de dois gumes, que às vezes eu fico com um olhar muito preocupado com relação a isso, que é até que ponto o educador físico deve se apoderar desses conhecimentos. Por quê?
porque senão, a partir desse ponto, ele vai, de certa forma, tomar posse da atuação profissional do fisioterapeuta, e que eu vejo acontecer às vezes e eu não acho certo. Então eu acho assim, a partir do momento que as duas cadeiras de saber começarem a dialogar mais e começarem a trocar experiências no sentido de, bom, o que o educador físico fala é endossado pelo fisioterapeuta, o que o fisioterapeuta fala vai ser endossado pelo educador físico. A partir desse momento, se realmente vão trabalhar juntos e terminar com essa guerra de vaidades, que muitas vezes eu vejo guerra de vaidades, que são pessoas que, para afirmar-se e afirmar o seu conhecimento, negligenciam o conhecimento do outro. Então, eu acho que é muito pelo contrário disso. As pessoas têm que trocar conhecimentos. E é o educador físico buscar o fisioterapeuta, trocar informação, porque o fisioterapeuta, quer queira, quer não queira, ele vai reabilitar aquele cara em 1 ou 2 sessões por semana, ou tentar reabilitar. E o educador físico, às vezes, passa 5 horas por semana, 7 horas por semana com aquele cara. Então, o contato do educador físico acaba sendo muito maior. E, de certa forma, a influência do educador físico para o bem ou para o mal também acaba sendo maior. Então, quanto mais experiências o educador físico e o fisioterapeuta consigam trocar, no sentido de único, do benefício do cliente, do benefício do aluno, do benefício do paciente, todo mundo só sabe. Tiago, seguindo aqui então, cara, me fala o seguinte, você tinha citado o termo de flexibilidade. É outra polêmica ainda no treinamento de força. Treina flexibilidade antes, não treina. Só alonga, não alonga. Antes, depois. O alongamento depois do treino vai reduzir dor no dia seguinte. Aí o cara faz uns 6 a 8 lá com carga máxima e dói do mesmo jeito. O que você acha do treino de flexibilidade e do alongamento? Cara, isso é um tema que... É outra entrevista. É outra entrevista, porque igual a gente vai falar, vai fazer o cardio antes, vai fazer o força antes, vai fazer isso aqui. Eu acho assim... enquanto não houver consenso, há espaço para dúvida. Sim. Então, algumas experiências que eu tenho com treinar a flexibilidade antes, não prejudica tanto o desempenho. Então eu penso assim, vamos treinar no ambiente de academia. No ambiente de academia, às vezes a gente vai estar fazendo um trabalho submáximo, a gente vai estar fazendo um trabalho máximo. Então, a partir do ponto onde a exigência não é máxima, eu acho que um trabalho de flexibilidade antecedendo não prejudica tanto, como alguns estudos comprovam, porque o trabalho não é máximo. Agora, se a gente for falar de um cara que vai trabalhar em porcentagem 100%, 90%, aí, de repente, cabem algumas ressalvas com relação a vai trabalhar? Será que sim? Acho que não, porque o cara vai para a sua intensidade máxima. Então, agora depois eu acho que para você trabalhar a flexibilidade ou fazer o flexionamento, né, como gostam de dizer por aí, sair perdendo acho que a gente não vai. A partir do momento que você leve aquela metodologia para a simples intensidade de manutenção da amplitude que você já tem. Ponto final. Agora, pós-treino, vai aumentar a microlesão e vai aumentar a dor tardia e eu vou conseguir uma síntese proteica maior? Será que seu treino não tem outras variáveis que possam ser manipuladas e vão ter muito mais importância na promoção da microlesão do que você fazer flexibilidade depois? Então eu acho assim que fica uma discussão às vezes, mais uma vez a gente tenta reinventar a roda, porque como a gente falou de método, tenta um método que você ainda não experimentou, na fase de treino que você ainda não experimentou. Vai para o seu meso hipertrófico lá e vai, você nunca trabalhou com drop set, você nunca trabalhou com... Vai tentar. Eu acho que você vai, dessa forma, promover muito mais ganho do que a flexibilidade depois, para promover mais microlesões, assim por diante. Porque igual, por exemplo, às vezes eu vejo a pessoa, sei lá, posta um treino do dia, ou chega para mim conversar e a pessoa tem no treino dela. Começa com um alongamento, aí faz mobilidade, faz aquecimento, uma bike, depois vai pra musculação. Só aí já foi 1 hora. 1 hora. Entendeu? Aí chega pra mim e fala assim, pô, Cadu, fiz 6 meses disso e não desenvolvi nada. Você ficou treinando força quanto tempo? Sobrou quanto tempo você treinar força? Uns 15 minutos? Cai justamente nisso. A pessoa quer fazer tudo, mas não faz nada. A chave, Cadu, eu acho que é organizar. Porque quando você organiza, então, por exemplo, na fase de preparação geral, você identificou as deficiências, os desequilíbrios musculares e você identificou como uma necessidade maior para aquele momento inicial um trabalho de flexibilidade para que aquela pessoa conseguisse minimizar um desequilíbrio
que não atrapalhassem o seu padrão de movimento, e futuramente ele poderia treinar mais intenso, ou seja, dar mais tempo para treinar intenso sem que aquilo atrapalhasse. Mas para isso, na fase de preparação geral, você gasta mais tempo na flexibilidade, Sim. na mobilidade, exercício de consciência corporal e assim por diante. Você pega o Bompa, por exemplo, né, que é um autor que pode não ser considerado como o melhor dos melhores, mas todo mundo lê. Né? Até pela didática, ele é muito didático. Sim, muito didático, ele é muito progressivo. Então você pega, por exemplo, o livro dele, Treinamento de Força, Periodização do Treinamento de Força, né, a proposta que ele faz eu acho que é muito bacana. Né, que ele coloca lá, preparatório geral. Exato. Isso independente do esporte. Preparatório geral. O que você vai fazer? ênfase em grandes grupos, flexibilidade, capacidade cardiorrespiratória. Você condiciona seu corpo para suportar intensidades máximas. Isso. Ponto. Entendeu? Aí, parte específica. Vai fazer o quê? A parte preparatória geral foi feita. A específica que é para um bodybuilder. Então, vou fazer volume X, intensidade força, X. hipertrofia. Vou fazer para um remador. Então, você vai lá. X, intensidade X. Então, assim, casa muito bem. E o que acaba caindo num problema que eu vejo hoje, assim, que é universal. Ninguém mais faz periodização. Não faz, não existe. Não faz. Ambiente de academia não tá existe. virando uma arte obsoleta. Entendeu? Quem faz periodização tá quase merecendo um nome no hall da fama. Porque assim, o pessoal não faz. E os que fazem ou começam a fazer se confundem no básico. Não sabe o que é um microciclo. Não sabe montar nenhuma sessão de treino às vezes. Então assim, é complicado. Então assim, aproveitando o tema de periodização, Thiago, aí eu vou entrar numa área que é mais sua que minha, né, que é o CrossFit. Sei que praticamente trouxe o CrossFit para o Viçosa. Né? E eu vejo muito assim, o CrossFit tem sido muito condenado. E tem margem para isso. E tem margem para isso. Só que, me corrija se eu estiver enganado, tá? Mas eu acho que o grande problema do CrossFit dar margem para isso é alguns coaches não fazer essa periodização. E é onde surge a quantidade de lesões que tem por aí. Então assim, qual o teu ponto de vista? Até um ponto de vista assim, de sucesso, porque eu não vejo lesões no boxe Viçosa, né, no Touros. Então assim, qual o teu ponto de vista sobre a importância da periodização de geral e especificamente do CrossFit? Bom, o CrossFit, Cadu, ele dá uma margem muito grande para a crítica por conta da sua concepção. O CrossFit ele teve uma concepção basicamente empírica, pelo coach Glassman, né? E a sua reprodução de conhecimento, a sua reprodução de conhecimento é feita no tecnicismo. Então, quando o CrossFit veio para o Brasil e eu comecei a estudar, a ver, como que eu tropecei no CrossFit? Eu sempre fui muito eu gostava muito de estudar a respeito de treinamento funcional. Primeiro reabilitação, depois aplicação com resistência e tudo, e aí eu esbarrei no CrossFit. Só que esse fato me incomodou. Do CrossFit, por exemplo, o que a gente chama de RX, que é a carga que o CrossFit preconiza. Então, o que eu acho? Eu acho que no Brasil nós temos uma chance única, em que nenhum outro lugar do mundo nós temos, que é o condicionamento da aplicação dos treinos de CrossFit da responsabilidade do educador físico. Agora, isso é verdade. vamos pontuar, dar mérito a quem merece. Na nossa área nós temos N cabeças de bagre. Então, se um cabeça de bagre, no ambiente de um treino, por exemplo, academia, que um aluno vai estar trabalhando a 50%, 60% de ORM, com volume menor, um cabeça de bagre naquele ambiente de menor intensidade, menor volume, ele já consegue ganhar o Oscar de fazer uma cagada e lesionar alguém. Imagina no CrossFit, onde a gente busca a máxima intensidade relativa possível para cada indivíduo. Então, nisso, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a partir do momento em que você consiga visualizar a aplicação de microciclos, mesociclos, mas principalmente você tem a visão do macro. Porque o cara que entrou para treinar hoje, ele está utilizando o CrossFit como uma ferramenta para melhorar a sua qualidade de vida, reduzir o percentual de gordura, aumentar a sua força, aumentar a sua resistência e assim por diante. Então, para que ele consiga isso, você tem que fazer um planejamento consciente, científico, baseado em treinamento esportivo. Sim. Então, a chave do sucesso para qualquer periodização que a gente adota aqui no CrossFit Viçosa é respeitar
os princípios de treinamento esportivo como um todo. Só que qual que é a diferença lá dentro? Lá a gente vai mesclar modalidades. Então a gente vai trabalhar com levantamento de peso, então com levantamento de peso a gente vai ter uma periodização específica do levantamento de peso. Para trabalhar com uns exercícios que a sobrecarga é o próprio corpo, a gente vai ter uma periodização para aquilo. A gente tem uma periodização que passa por estabilidade, por trabalho de estabilização geral, trabalho de estabilização segmentar. Então a gente vai ter, por exemplo, estabilidade de ombro, estabilidade de quadril. Por quê? Para o agachamento e para a parada de mão. Então, traçando essas metas e organizando esses objetivos, a gente consegue minimizar. Porque e até a questão de trabalhar no máximo. O máximo como? O seu máximo é diferente do meu máximo, Sim. que é diferente do máximo do plano, que é diferente do máximo do Beltrano. Cai de novo na individualidade. Cai de novo na individualidade biológica. Então, para que eu chegue e aplique, por exemplo, o método que vem, CrossFit.com mandou eu fazer com essa carga. Na minha concepção de educador físico, eu acho que isso é totalmente equivocado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que aquela pessoa tenha condição de fazer um treino similar àquele, atingindo a máxima intensidade dela. E não a que vem funcionar de lá. O seguinte, cara, a gente estava conversando antes de começar a fazer o vídeo, a gente estava trocando ideia a respeito de fulanos e ciclanos que foram presos e tal. O que você acha do impacto da rede social hoje na educação física? Bom, eu acho que a rede social, por um lado, é muito boa com relação às pessoas cada vez mais estarem vendo outras pessoas mudando de atitude, tentando mudar de vida, tentando mudar de qualidade de vida, tentando melhorar a sua saúde. E essa difusão de informação é muito boa. Então eu acho que nesse sentido a rede social é muito, muito útil. E para profissionais que buscam boas fontes de conhecimento e têm acesso às mesmas, também é ótimo, porque a rapidez, a quantidade de informações que você tem é muito maior, a rapidez que você tem acesso é muito maior. Nesse sentido eu acho ímpar. Agora, a rede social se tornou também um nicho de péssimos profissionais ganharem fama Sim. ao custo, como diz, ganhar de má fé em cima da ingenuidade alheia. Então, as pessoas que hoje se submetem a seguir coaches, a seguir preparadores físicos, a seguir personal trainers, life coaches, que a gente não sabe de onde veio, para onde vai, formado em quê. Eu acho que existem ótimos profissionais nessa linha, com certeza, que deve ser seguido. Só que, no montante, eu acho que existe muito mais lixo, informação nociva e esse tipo de venda de sonhos. Que é literalmente isso, né? Você vende sonho. Você vende o corpo de uma paniquete para uma mulher que não sabe que ela vai ter que passar por uma reeducação alimentar, que ela não sabe qual o caminho que tem que ser construído. A pessoa não vê o meio, o caminho, ela só vê a finalidade. Muitas vezes a pessoa fez nem teste de esforço, ela vai ver ela hipertensa fazendo nada. Eu vi um caso de uma menina em Brasília, eu acho, que estava seguindo uma blogueira ou um blogueiro, não lembro bem, e foi caçar, fazer um abdominal suspenso numa trave, caiu, fraturou a vértebra e está lá, não consegue nem fazer nada, nem atividade diária, nem levantar direito da cama e pentear o cabelo. Então eu acho que isso é muito complicado, cara. Eu acho que a quantidade de informação sem um filtro é muito perigoso, é muito, muito perigoso. Então, e o pior, o que eu estou vendo que está me deixando mais preocupado ainda, eu estou vendo educadores físicos, que pela concepção da palavra deveriam ser educadores, ou seja, ensinar as pessoas a se exercitar, ensinar as pessoas de forma responsável a ter uma qualidade de vida diferente, a ter um estilo de vida diferente. Eles estão caindo na pilha de blogueiros, de vender sonho, de tentar reproduzir, de negligenciar a individualidade. O próprio termo em si, educador físico, tem uma responsabilidade social muito grande. Enorme. E isso está sendo totalmente negligenciado pelos profissionais. Então isso, aí a gente pega um mercado que infelizmente se tornou um mercado. Então a gente vê instituições que disparam profissionais do mercado sem a menor preparação, sem o mínimo de preparação. Quantos licenciados hoje você vê dentro de uma sala de musculação atuando? Inúmeros. Qual a preparação que eles têm? Nenhuma. E ainda viram fulano SA
E aí começam a virar marca e criar estilos, lançar tendências e reinventar a roda e criar treinamentos ou reproduzir eu vejo hoje como problema também, até um determinado ponto, essa lotação que tem aí de time. Tinha isso, tinha aquilo, tinha não sei o que, coach aquilo. Cara, é difícil. Assim, é de chorar de rir. Ou de rir. simplesmente chorar de decepção. Porque às vezes você vê... É claro que tem alguns, né, em rede social que são bacanas. Por exemplo, o Team Bom Senso. Claro. Né, que tem ali o Belmiro, o pessoal ali que está engajado na parte científica e também tem a parte prática. Claro. Né, isso é interessante. Agora, tem uns que não convém citar, mas que você fala assim, o que esses caras estão fazendo afinal? Onde velho? que eles querem chegar com isso? Tipo, da onde veio a ideia de colocar time aqui? Se os caras, tipo, às vezes são únicos. Time de uma pessoa só. Time de uma pessoa só. O cara vai jogar o quê? Soltar pipa? Então, assim, eu vejo a internet hoje como justamente uma forma boa de buscar informação, mas eu vejo que de social ela está perdendo cada vez mais. Cada vez mais. Você vê uma coisa que, por exemplo, eu considero extremamente como uma rede social muito boa para o educador físico, e-mail. Simples. Entendeu? Simples, por exemplo. Às vezes eu vou buscar um artigo, tá lá. Você vê um artigo interessante, qualis dele A. Você fala, pô, bacana o artigo. Você lê o abstract, você fala assim, bom. Aí você vai baixar o artigo, você paga $40. Muitas vezes o que eu faço? Eu mando e-mail pro autor. Solicitando o artigo. O cara me manda, eu mantenho um contato ali, tranquilo. Isso é uma rede social que eu acho muito válida. Filtrada, objetiva, e você sabe que o cara pesquisa justamente que você não tem capacidade de pesquisar, seja por formação acadêmica, seja por tempo ou por interesse. E que é um cara sério. E que ele complementa o seu trabalho. Exatamente. Né? Então, assim, é uma coisa extremamente simples, que é mais antigo que... Vou dizer que a roda porque é sacanagem, mas é mais antigo que Instagram, por exemplo, e está sendo muito mal utilizado. Mais antigo que Facebook, por exemplo, você utilizar Sim, a base do Facebook, para pensar, é isso. Né? Então, assim, eu vejo justamente dessa forma também. É uma fonte muito boa, mas está sendo mal usada. Com certeza. Nas redes sociais. Compacto sua opinião, com certeza. Tiago, para a gente fechar essa nossa conversa aqui, senão daqui a pouco está amanhecendo de novo. No meio da nossa conversa, você tinha comentado a respeito desse show de vaidade que tem na educação física. Que tem entre educadores físicos, entre educador físico e nutricionista, entre educador físico, nutricionista e fisioterapeuta. Então, por exemplo, muitas vezes eu vejo que o cara fala, mas eu sou educador físico, mas eu prescrevo dieta porque eu não confio no trabalho de tal nutricionista. Mas eu faço manipulação disso daqui porque eu não confio no trabalho de fisioterapeuta. Eu acho que assim, seria muito mais válido você fazer assim, tipo, eu sou educador físico e você é nutricionista. Vem cá, vamos conversar. Vamos trocar uma figurinha aqui. Vamos trocar uma figurinha, vamos ver como que a sua forma de trabalhar pode complementar a minha e vice-versa. O que a gente pode complementar um no outro. Só que eu não vejo isso sendo feito. Eu vejo muito mais que... Não, é muito mais fácil ser ilegal e antiético do que chamar para trocar essa informação. Ou indicar outra pessoa que seja qualificada para isso. O que você vê nesse show de horrores que está acontecendo aí? A gente pode utilizar aí o tópico anterior para já lançar a mão de uma ferramenta. A internet hoje, pela riqueza e quantidade de informações, ela traz a capacidade de qualquer pessoa se intitular por volume de leitura de determinado termo nutricionista. Eu sou educador físico, mas leio tanto sobre nutrição esportiva que me comporto como nutricionista. Uma coisa é fato, aquela pessoa está exercendo ilegalmente profissão. E que é crime. Que é crime. E tem uma outra vertente que a gente tem que analisar também com relação a pessoa buscar uma forma de afirmação. Por quê? O conhecimento que ela tem específico da sua própria área não a legitima no mercado de trabalho. Sim. Então, o que ela tem que buscar? Ela busca uma informação de outra área para tentar trazer com que aquilo agregue valor ao seu trabalho, já que o seu trabalho específico da área não fala por si. Então, eu acho que assim, a pessoa que sabe, o educador físico que sabe muito sobre nutrição esportiva, ele está ganhando ponto positivo. É ponto a favor dele, para que ele possa sentar e, por que não, pegar o telefone, ligar para o nutricionista. Você está prestando um serviço para uma pessoa, o que você está fazendo? Você está ampliando
a sua rede de relacionamentos e está melhorando a sua prestação de serviço a quem te contratou. Então você vai ligar para facilitando o trabalho de outra pessoa, de vocês dois. Você vai pegar o telefone e ligar para aquela pessoa, meu nome é fulano, eu sou educador físico, estou atendendo ciclano aqui e você passou uma dieta aqui para ele e eu queria trocar algumas informações para que a gente pudesse talvez melhorar mais ainda, tanto o meu trabalho quanto o seu. Teria como? Se a pessoa falar, não tem como, vai se ferrar. É uma má profissional, é um mau profissional. Então, a única coisa que você pode falar, você vai riscar do seu network, ali, da sua rede de contatos, e vai falar para o seu contratante. Olha só, eu tentei buscar contato, mas a pessoa não foi aberta. Então, não teremos conversa. Agora, se a pessoa, ótimo, tudo bem, muito bem. Está todo mundo ganhando, cara. Sai todo mundo ganhando. Então, eu acho que parte, primeiro, de nós, a busca de informação. Por quê? Nós só vamos sair ganhando. Se eu ligar para um fisioterapeuta e perguntar sobre síndrome de slide anterior da cabeça do húmero, e ele me der uma informação sobre a reabilitação do cliente que eu ainda não tinha, eu saio ganhando. Excelente. E eu vou dar um feedback a ele com relação ao andamento do que ele pediu para ser feito e que aquele cara está fazendo dentro da sala de musculação. Então todo mundo vai sair ganhando. Eu acho que não tem por que isso não acontecer. Agora, quando a gente encara um mercado de trabalho que aceita profissionais cada vez menos qualificados, de um nível intelectual cada vez mais raso, e que são meros reprodutores e reprodutores de informação sem nenhum crivo com relação à aplicação para fulano, ciclano, individual, e que buscam legitimar o seu trabalho por conta de invadir a área dos outros, aí eu estou totalmente fora. Assim, para mim não serve como bom profissional e quiçá como boa pessoa. Porque pela conduta profissional das pessoas a gente vê muita coisa daquela pessoa, do caráter da pessoa. Eu tenho essa leitura. O que falta muito hoje são bons profissionais, porque de vaidade já tem muita gente. Tem demais, já está saturado. Está saturado, o mercado de vaidade já está de boa. Já está de boa, já está tranquilo. Tiago, agora para fechar, fala o seguinte, você enquanto profissional meio que iniciou o trabalho de treinamento funcional em Viçosa, depois de um tempo iniciou o treinamento do CrossFit, né? O que falta o Thiago trazer para Viçosa? Cara, falta agora o Thiago arrumar um tempinho para procurar alguma coisa. E eu estou procurando. Daqui a pouquinho eu vou arrumar coisa nova. Pode ficar tranquilo. Bom demais. Eu só queria trazer para Viçosa uma coisa. Consciência dos profissionais. Porque assim, a minha rede de relacionamentos profissionais de Viçosa, ela é muito rica no sentido de que eu, graças a Deus, tenho a possibilidade de trabalhar com profissionais e tenho contato com profissionais cada vez melhores com relação a cada um na sua área. Então, fisioterapia, um educador físico na área administrativa, um educador físico na área de biomecânica. Então, assim, eu acho que eu queria que todos os profissionais, como diz no filme lá, eu tenho um sonho. Meu sonho é que a educação física fosse feita de boas experiências e bons profissionais. Acho que e de menos vaidade. Basta união e menos vaidade. Só isso. Eu só queria isso. Não só isso longo, né? Longo. Só isso pesado, mas vamos lutar por distante, isso. Mas vamos lutar. Cada um fizer a sua parte, acho que vai cada dia melhorando. Não tem errado, não. Thiago, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Sucesso para ti. Para nós. Tranquilo? Valeu. Pessoal, acompanhem que vem mais coisa boa por aí. Abraço. Valeu. Show demais. Rapaz, esse café tá forte.